Glória a Deus. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos ou espalhados pelo mundo. Amém? Glória a Deus. Por favor, tome o seu assento em nome de Jesus. Que alegria voltar a essa casa, estar aqui ao lado deste santo servo de Deus, pastor Vanderlei, a quem agradeço pela confiança, pela oportunidade, e peço a Deus que continue abençoando sua vida, pastor, sua casa, e também todo o corpo de ministros e obreiros que o Senhor colocou ao seu lado. Minha gratidão aos demais servos de Deus. Pastor Carlos sumiu, né? Está ali, pastor Carlos, que nos contactou aí, nos dando esse privilégio de estarmos aqui. Que o Senhor recompense. Bom demais ver e ouvir o pastor Oscar, né? Ele já me cumprimentou dizendo assim: você está gordo, Jean, né? Eu pensei que dava para disfarçar, mas não está dando mais, né? Ele já percebeu que eu cresci uns 11 quilos aí da pandemia para cá, né? E estou pedindo oração para parar nesses 11 aí, porque está difícil, né? Bom vê-lo, pastor, que Deus continue abençoando sua vida, sua família. Que história linda Deus deu à sua casa, ao seu pai, ao seu avô, e é muito bom testemunhar essa história. Quero louvar a Deus pelo vida do pastor Leandro, os demais pastores, que o Senhor continue cuidando de cada um. Meus irmãos, eu estou acompanhado de um servo de Deus, um obreiro, nosso irmão Rafael. Queria que ele desse um sinal ali com a sua mão. É aquele muçulmano ali, aquele servo de Deus, né? Eu falei que eu ia brincar com ele e estou cumprindo a promessa. O Rafael, ele é um cara que de vez em quando leva os pastores aqui do Rio de Janeiro para Israel, né? E ele já vai disfarçado de rabino, né? Fica mais fácil transitar por ali. Eu até estava falando com o pastor Vanderlei aí que, com a permissão de Deus, ano que vem a gente vai dar um pulo lá, e o pastor já está convidado para ir com a gente, né, pastor? Vai ser bênção demais. Já pensou, Rafael? Pastor Vanderlei com a gente lá? Vai ser bom demais. Queridos, eu trago um abraço da minha família, da minha esposa, a pastora Misilene, dos meus filhos. Deus me deu 3 filhos. Eu sou pai de uma moça que já é mãe também, está casada aí há quase 7 anos, e me deu um neto, que é o Isaac. O Isaac é o bebê mais fofo que vocês vão conhecer. Bonito demais, é a cara do avô dele, todo mundo que vê sabe disso, né? E agora minha filha, com o meu genro e o meu neto, foram morar na Bolívia. E eu estou um pouquinho chateado com Deus, porque desde que ela levou meu neto para longe de mim, eu estou tentando achar na Bíblia aquele versículo que diz: é pecado tirar o neto de perto do avô. Se os irmãos lembrarem onde é que fica esse versículo, me avisa, porque a gente precisa corrigir esse negócio. Não está dando para ver o Isaac apenas pelo vídeo, né? É ruim ou não é, gente? Tirar o neto é um pecado grave, não é? Quem concorda que é pecado tirar o neto de perto do avô? Olha aí, tá vendo? Então, deixar isso registrado aqui. Também sou pai de 2 meninos, um rapaz de 25 anos, que esse ano, depois da virada do ano, decidiu entregar sua vida para a obra missionária, largou tudo aqui no Rio de Janeiro e nesse momento está fazendo um treinamento numa base da Jocum, em Contagem. De lá também está previsto seguir na obra para a Bolívia, e eu fiquei apenas com um caçula, né? Tenho um filho único agora lá em casa,
que é o moço que nos ajuda com a mídia da igreja, é o nosso líder da mídia, e eu quero com muita alegria dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. E também trazemos um abraço da nossa querida igreja ali em São Cristóvão, Assembleia de Deus. E assim como os irmãos estão em festa, nós estamos nos preparando para comemorar 101 anos da Assembleia de Deus no estado do Rio de Janeiro, né? E eu digo por onde eu passo que essa comemoração prevista para o dia 21 de junho não é uma comemoração de São Cristóvão. Quem achar que essa é a festa de São Cristóvão está muito equivocado, não sabe o valor de uma história como essa que a gente ouviu. Os 101 anos da igreja é de todos os assembleanos do Rio de Janeiro, né? Eu ouvi aqui na leitura feita nomes de pessoas que estavam ali, ó, e que Deus mandou atravessar para o lado de cá, nem ponte tinha na época, né? Vieram para o lado de cá para continuar pregando o evangelho, e todos nós, daqui e de lá, somos herdeiros desse legado que Deus construiu através desses patriarcas, né? Então, orem, porque preparar uma festa dessa não é simples, e conto mesmo com as orações dos irmãos. A programação que já está definida vai ser mais ou menos essa. Com a permissão de Deus, no dia 21, que é um sábado, 21 de junho, nós vamos atravessar de barca, igual fizeram os missionários, de Niterói para a Praça 15 no Rio de Janeiro. E todos estão convidados para fazerem essa travessia com a gente, da mesma forma que aquela família querida se apresentou aqui, caracterizado, né, com roupa de época. Já fizemos isso ano passado e foi muito impactante. Foi um culto atravessando a Baía de Guanabara, o fogo caiu, foi uma bênção, né? Foram 2 barcas e meia lotadas de crente, atravessando daqui para lá, fazendo o que o assembleano mais gosta, né? Cantar hino da harpa, orar e pregar a palavra de Deus. Então, os irmãos estão convidados, ponham aí na sua programação, fazer essa travessia. E quando a gente chegar no Rio de Janeiro, pastor, o que é que a gente faz? A gente para ali na Praça 15 e repete o que os missionários fizeram. A gente vai dobrar o joelho e orar pelo estado do Rio de Janeiro. Depois da oração, a programação está encerrada, né? E é só voltar para o lado de cá. Tá bom? Todos estão convidados. Estamos aí dependendo de algumas autorizações ainda, porque a nossa ideia é firmar no calendário da cidade do Rio de Janeiro o dia 22 de junho como o dia oficial da Assembleia de Deus no estado do Rio, que foi o dia que a nossa igreja foi inaugurada aqui nesse estado. Amém, gente? Posso contar com as orações dos santos? Glória a Deus. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta em João, capítulo 11, verso 47. Eu fui bem alertado para não passar de meia-noite na pregação, e eu vou tomar esse cuidado para não desagradar ninguém, tá? Estou brincando, gente. Bem antes disso a gente termina, se Deus permitir, né? Glória a Deus. Talvez você tenha achado estranho o texto escolhido para a mensagem dessa noite, mas a gente aprendeu que manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E eu sei que o Espírito de Deus quer comunicar ao nosso coração através da palavra que lemos. E eu preciso adiantar que é importante que observemos 2 aspectos. Apoiado na figura de um homem chamado Caifás. Você leu o nome dele comigo no verso 49. Então, olhando a posição dessa figura chamada Caifás, com a permissão de Deus, nós pretendemos tratar do primeiro aspecto da palavra que o Senhor colocou em nosso coração. E o segundo aspecto está apoiado no próprio testemunho de Jesus Cristo, que eu acredito que é a parte mais importante do que o Senhor quer falar conosco. Então eu conto muito com a sua atenção para que o Espírito possa comunicar a nós o que Ele quer falar com a igreja. Amém? Glória a Deus. Bom, eu disse que temos 2 aspectos a considerar: Caifás e Jesus Cristo.
Esses aspectos se apoiam nas figuras desses dois personagens. Caifás, ele era, como está escrito aí, naquela época, sumo sacerdote em Israel. E para que os irmãos fiquem bem ambientados dentro da história que lemos, eu chamo a atenção para o fato de que essa reunião aqui aconteceu exatamente quando a notícia da ressurreição de Lázaro chegou aos ouvidos dos sacerdotes. Por conta da ressurreição de Lázaro, eles convocaram essa reunião. E o que é que havia de errado, ou por que uma necessidade de uma reunião diante da ressurreição de Lázaro? É que, você conhece a história, Lázaro ficou morto por 4 dias, mas com o poder da palavra de Jesus, ele volta à vida. E o impacto da ressurreição de Lázaro fez os sacerdotes daquela época tremerem nas bases, e eles convocaram então essa reunião, justamente para tentar impedir o que estava acontecendo. E vocês viram comigo que eles justificaram aquela reunião dizendo que precisavam fazer alguma coisa, porque se deixassem a coisa continuar correndo como estava, não daria mais para negar nos ouvidos de ninguém que Jesus Cristo era o Filho de Deus, pois tudo o que Jesus fazia era extraordinário. E a ressurreição de um homem depois de 4 dias estava fazendo todos os adversários de Jesus calarem as suas vozes, porque ninguém fazia nada parecido com o que Jesus Cristo fazia. E é nesse cenário, nessa convocação feita pelos fariseus e pelos principais sacerdotes daquela época, que convocaram o Sinédrio. Então, o que era o Sinédrio, pastor? Pense no Senado brasileiro hoje, só que não no seu aspecto político. Era uma configuração parecida, com uma responsabilidade parecida, porém para tratar apenas de questões religiosas. Isso era o Sinédrio. Quem fazia parte do Sinédrio? Os principais sacerdotes. Não era todo sacerdote que compunha o Sinédrio. Tinha sacerdote que estava excluído desse conselho aqui. Quem é que compunha o Sinédrio? Em geral, os principais saduceus, um grupo elitizado de Israel que rivalizava contra os fariseus. Mas apesar de rivalizarem com os fariseus, dentro do Sinédrio também havia alguns representantes fariseus. Os fariseus eram minoria e eram o lado pobre do Sinédrio, mas também estavam representados ali como se fossem mais um partido político. Então esse Sinédrio foi convocado para frear o que Jesus estava fazendo. E naquela reunião, todos muito inquietos, eu imagino que deve ter sido uma confusão tremenda, quando de repente Caifás chama a palavra para ele e declara que estava todo mundo equivocado sobre como parar Jesus Cristo. E não está escrito aqui, mas a gente pode conjecturar quais eram as opiniões, quais eram as ideias que estavam surgindo para tentar frear Jesus. Precisamos começar uma campanha. Eu estou dando um exemplo aqui da minha imaginação. Precisamos começar uma campanha contra tudo que esse homem ensina. Ou talvez alguém dissesse assim: precisamos dizer que tudo que ele prega é heresia. Precisamos dizer que esse homem é filho de uma prostituta, de uma meretriz, para tentar calar a pregação dele. Nós não podemos permitir. Talvez alguém tenha sugerido uma quarentena de açoites para impedir que Jesus pregasse. Prisão, vamos encarcerar ele na prisão. Enfim, as opiniões deviam ser diversas, até que Caifás toma a palavra e diz assim: vocês não entendem, vocês não sabem o que tem, como resolver uma situação dessa. Só tem um jeito de parar esse homem: nós precisamos matá-lo. É nesse momento aqui que chega a decisão de matar Jesus. Nós precisamos matá-lo.
Eu imagino que aquelas autoridades, apesar de estarem corrompidas em sua fé, com o mínimo de temor de Deus que ainda possuíam, devem ter se arrepiado, pastor Leandro, dizendo: peraí, mas matar um homem? Será que há essa necessidade? E é Caifás que explica: sim, é necessário que ele morra, porque vai morrer um homem pela nação inteira. Se esse homem não morrer, daqui a pouco não temos como frear, e toda a nação de Israel vai perecer na mão dos romanos. Então, que isso fique claro, que morra um homem só pela nação, em vez de morrer toda a nação. E eu amo ver João comentando esse momento, dizendo: sendo ele naquele ano sumo sacerdote de Israel, não sabia que estava profetizando. Oh glória, porque disse ele que Jesus morreria não apenas pela nação, mas por todos aqueles que um dia seriam reunidos num só corpo. E você quer ouvir uma coisa para você adorar o nome de Jesus? Ele já planejou ver você sentado aqui hoje, reunido na presença do Eterno e glorificando o nome dele na beleza da sua santidade. Aleluia, oh glória a Deus. Então ele disse: ele não morreu só pela nação de Israel, ele morreu pelos crentes de Niterói também. Vale um glória a Deus ou não vale? Ele morreu pelos crentes de Niterói também. Quem aqui foi salvo pelo sacrifício que Cristo ofereceu no Calvário? Oh, meu irmão, abra sua boca comigo e glorifique o nome do Senhor. Ele morreu por todos que um dia seriam reunidos num só corpo. Para que estamos observando a figura de Caifás? Porque esse homem, ele hoje já é sabido isso até mesmo em Israel. Ele é considerado um dos piores sumos sacerdotes que Israel já teve em toda a sua história. Tamanha era a sua corrupção. Um cara literalmente apadrinhado pelo ouro romano. Tem lá em Israel a casa dele, uma casa luxuosa até hoje, para os padrões modernos. Agora imagine naquela época. E como que um homem religioso de um povo subjugado poderia ter, na época do Império Romano, uma casa tão luxuosa daquela? A explicação é fácil: ele estava corrompido pelas moedas romanas. Esse homem, apesar de corrupto, apesar de maligno, apesar de mal intencionado, que queria calar a voz do próprio Filho de Deus, esse homem era a autoridade de Israel. Quer queira, quer não, ele era a autoridade de Israel. E a Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus, as boas e as ruins também. Eu julgo, ao considerar a história desse homem, que ele foi uma péssima autoridade. Mas apesar de ser péssima autoridade, ainda assim era uma autoridade. E porque era uma autoridade, Deus usou os lábios dele para falar profeticamente a toda a nação. E eu preciso glorificar o nome do Eterno. Eu preciso adorar o nome do meu Deus. Por quê? Porque é Ele que tem o controle da história na mão. Caifás pensou que ia acabar com tudo, mas era profetizando o que Cristo faria em favor daquela nação. Aleluia! Então, meu irmão, descansa teu coração, abra sua boca e celebre o nome do Senhor, porque Deus tem o controle da história na mão. No auge dos 99 anos dessa igreja, eu sei, porque o Espírito Santo me faz perceber, não pela história da igreja em si, mas pela própria igreja brasileira, que esse é um tempo em que a gente precisa acordar os crentes de novo e dizer a eles que toda autoridade é constituída por Deus. Oh glória! Eu vi aqui o pastor Oscar apresentando sua preocupação, coisa que ele trouxe do próprio filho dele. Porque é que de uma certa forma muitas Assembleias de Deus andam esvaziando de um tempo para cá. A gente poderia elencar aqui muitas razões, mas eu tenho uma do Espírito de Deus.
Qual é, pastor? É que a autoridade não tem sido respeitada como era no passado. Porque hoje é um tempo em que as opiniões estão multiplicadas na internet e todo mundo se acha seu próprio doutor, todo mundo se acha seu próprio pastor, todo mundo se considera sua própria autoridade espiritual e não entende que Deus colocou uma linha de cima para baixo e estabeleceu autoridades para servirem de voz profética para as nossas vidas. Golemaia, Surya Kandaraia. E essa autoridade precisa ser restaurada, porque se ela não for restaurada, Deus vai parar de falar. Gúria sai. Ah, pastor, mas a pessoa não tem respaldo. Mas não importa se ele é Caifás, não importa se é um Anás da vida, mas se foi colocado por Deus, é da boca dele que vai vir a direção profética para a nossa geração. Gomassaria Xanderévia. Eu já vi pessoas dizer assim: ah, pastor, parei de dizimar. O que houve, irmão? Ah, eu não concordo com fulano, com Beltrano. Eu falei: na verdade você não concorda com Deus. Seu problema não é fulano e Beltrano, seu problema é o próprio Deus. Porque eu acho que a gente aprendeu que quando a gente traz as nossas moedinhas para dizimar na casa do Senhor, a gente não está dando para homem nenhum, a gente está dando para o Senhor. Oh glória, alguém concorda comigo aí, gente? Então quando alguém enfrenta uma autoridade e diz respeito à autoridade, seja ela dentro da própria casa ou na casa do Senhor, ele não está desafiando aquela autoridade, ele está desafiando o próprio Deus que colocou aquela autoridade. É uma herança de Adão que ainda domina aquela pessoa. Porque quando Adão quis se justificar com Deus, disse: Deus, o meu problema foi o Senhor que causou. Essa mulher que o Senhor me deu, comeu do fruto, me deu para comer e eu comi. Então ele estava colocando sobre Deus a responsabilidade do que ele havia feito. Nós precisamos aprender que Deus é Senhor. Vou repetir, nós precisamos aprender que Deus é Senhor. Vou falar a terceira vez, nós precisamos aprender que Deus é o Senhor e todos nós somos servos, e se Ele estabeleceu, eu preciso honrar e respeitar para a glória do nome de Jesus. Você ouviu o pastor dizendo que ali na margem do Amazonas tinha muitas Assembleias de Deus com o S trocado? Eu acho que se fosse hoje em dia, eu acho que se fosse numa cidade como a nossa aqui, uma igreja com a placa com S trocado, muita gente ia dizer: eu que não entro ali. Pastor analfabeto colocou o S da Assembleia invertido e não teria respeito por um homem desse. Mas vá olhar aquela história lá e veja a quantidade de pessoas que foi liberta da feitiçaria, que foi curada de suas enfermidades, que teve sua casa liberta do álcool e da violência doméstica, e hoje é servo de Deus. E você vai ver que, letrado ou iletrado, Deus estabeleceu aquela autoridade e fez história através de homens simples. Então, se um homem maligno, se um homem endemoniado chamado Caifás devia e precisava ser respeitado, imagine esses santos servos de Deus, que são homens mesmo, são homens como qualquer um de nós. Imagine esses homens. Tem defeito? Tem defeito, é claro que tem. Não tão grandes quanto os meus, mas tem defeito também. Mas são homens que Deus escolheu. Se Caifás devia ser respeitado, imagine esses príncipes do Senhor, que Deus levanta do meio do povo e diz: cuide do meu rebanho. Sejam pescadores de homens. Me ajude a adorar o nome de Jesus, me ajude. Abra sua boca comigo e glorifique o nome daquele que nos deu pastores, que nos deu missionários, que nos deu os pais da nossa igreja. Ah, meu irmão, abre comigo a sua boca e adore. Foi Deus que nos presenteou com essa riqueza ministerial que trouxe a nossa igreja até esse ponto da história. Aleluia. Isso está na Bíblia toda. Davi não desafiou a autoridade de Saul, mesmo Saul estando desviado de Deus e se tornando
um feiticeiro, um invocador de demônios. Mesmo assim, Davi continuou honrando a autoridade dele. Uma mensagem semelhante a essa está em Mateus 23, quando Jesus faz um comentário sobre a autoridade de Moisés. Ele falou: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. O que é que ele quis dizer com isso? Que aos olhos de Deus, quem representava a autoridade de Moisés naquela época eram os escribas e os fariseus. Isso deve ter dado um gosto amargo na boca de todo mundo que ouviu. Acho que as pessoas estavam querendo assim: poxa, pastor Sérgio, será que ele não pode dizer que Deus está levantando outras autoridades quaisquer? Mas Jesus falou: não, ainda é. Na cadeira de Moisés ainda está sentado os escribas e os fariseus, a autoridade ainda é deles. A frustração, a decepção, porque querem novidades, né? Todo mundo sempre quer novidade. Aí Jesus falou assim: eu sei que eles não são dignos, eu sei que eles não vivem o que eles pregam, mas vocês vão continuar obedecendo. Vocês vão fazer o que eles mandam e não vão fazer o que eles fazem, porque eles não vivem aquilo que eles falam. Então, se Deus me manda respeitar e obedecer até quem não é digno, imagine alguém que jejua por você. Imagine alguém que sai de madrugada para atender uma necessidade da sua casa. Imagine alguém que parou a vida para ir fazer um velório na sua família. Alguém que te ouve, alguém que está pregando a palavra diariamente, semanalmente, para Deus continuar te ajudando a vencer suas batalhas. Meu irmão, a Assembleia de Deus precisa de um renovo. Oh glória, que tipo de renovo, pastor? No respeito que ela tem à autoridade que Deus estabeleceu. Eu estou dando glória ao Senhor, porque esse centenário está nos ajudando a observar que a gente não saiu de paraquedas aqui não. Tem uma história, tem uma história, tem uma história que Deus tem escrevido, que Deus tem escrito em nosso meio. Tem uma história, oh glória, tem uma história. Meu Deus, o pastor falou aqui, foi batizado em 52, né? 56, quase 20 anos antes de eu nascer, ele já estava sendo batizado. E ele não é o pai desse movimento, ele é filho de um homem que foi filho de outro, que já fez uma grande obra nessa história. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Me ajude a dar glória a Deus, me ajude. Alamanto, candaraia. Oh glória, Deus sabia, Deus escolheu gente do jeito que Ele quis, na sua variedade de talentos, para construir a história que a gente tem agora. Aleluia. Meu Deus, como já fomos humilhados, enfrentados, desafiados, mas eis aqui a igreja do Deus vivo, eis aqui o povo do Deus eterno. O Senhor tem nos dado graça para avançar nessa obra. Aleluia. Apesar dos Caifás da vida, apesar dos Caifás. E aí eu saio do nome de Caifás para chamar a sua atenção para o nome de Jesus. Jesus também era uma autoridade. Jesus era a maior de todas as autoridades. Aliás, Paulo disse que a gente tem que ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo achado em figura humana, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Que humilhação, mas não termina aí, não termina aí não, porque Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Me ajude, para que ao nome de Jesus Cristo, todo joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra se dobre, e toda língua confesse o que, igreja? Que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, oh glória. Ele era autoridade, pastor, era. Estamos falando do próprio Filho de Deus.
Mandura Xandarai, Yarashuria Sambandai. Eu não sou Guramandarai. Adore, fique à vontade para adorar. Baragashandarai, Goria Mandarabashandarai, Enaya Ramandua Kandarai, Canto Ramandara Surya Kandarai. Bendito seja o teu nome, Ramada Kandurai, Dobarai Surya Kandurai, Remandarai. Oh glória! Dá para perceber que na igreja de Caifás nós temos um filtro social na porta. Eu disse a você que no Sinédrio, que ele liderava, tinha representação de fariseu, de sacerdotes e de saduceus. Mas eu tomei o cuidado de dizer que nem todo sacerdote era do Sinédrio. Eu tomei o cuidado de dizer que nem todo fariseu era do Sinédrio. Porque havia um filtro social na entrada do Sinédrio. Posso dizer que só a elite entrava ali. Talvez fique pesado o que eu vá dizer aqui, mas era uma igreja feita para gente rica e socialmente poderosa. Por quê? Porque ela era de Caifás. Era a igreja de Caifás. Tinha um filtro social. As pessoas eram medidas pela importância que possuíam na sociedade. Mas estamos vendo uma outra autoridade sendo levantada, com o maior de todos os respaldos que alguém pode ter. Não foi constituído segundo a ordem de Arão, é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Oh glória! Se fosse para ser pela ordem de Arão, jamais seria, porque ele não era da descendência de Levi.
jamais dariam a ele tal oportunidade. Então ele não veio por baixo, ele veio direto do alto, do trono de Deus. Ele disse: ninguém sobe ao céu senão aquele que do céu desceu, a saber, o unigênito Filho de Deus. Ele tinha autoridade. Se alguém podia colocar um filtro social na porta de sua igreja, esse alguém era Jesus. Ele podia dizer: para fazer parte da minha igreja tem que ser no mínimo um anjo, tem que ser impecável, tem que ser perfeito. Acho que nem careca, pastor, podia entrar. Se ele for, o senhor estava fora, o senhor já tinha perdido já. Se ele quisesse colocar um filtro social, só gente rica, poderosa, os melhores príncipes da terra entrariam. Mas não, ele disse: eu quero a minha casa cheia. Então saiam pelos valados, saiam pelos becos, saiam pelos campos, saiam pelas vielas, tragam aleijados, tragam cegos, tragam coxos, tragam os leprosos. Oh glória, eu quero a minha casa cheia. Oh aleluia. E porque ele abriu e ele disse que a porta era ele, eu estou aqui, você está aqui. Me ajude a celebrar o maravilhoso nome dele. Oh glória, oh glória. Olemaia, Sérgia. E é por isso que ele disse: eu vou ser chamado, vou ser invocado por um povo que não era povo. Ele será o meu povo, eu serei o Deus deles. Eles serão meus filhos, eu serei o pai deles. Na igreja de Caifás, o dinheiro tem a chave, o poder tem a chave. Irmãos, eu não quero ser preconceituoso, mas hoje em dia acho que voltou a ter a igreja de Caifás. Porque dá até vergonha você chegar em algumas igrejas com os carros tão bonitos que tem ali. E assim, que bom que Deus está dando carro para crente. Mas parece que nesses lugares as pessoas com carros mais simplesinhos não são bem-vindas. Ficam logo desconfortáveis, porque é a igreja de Caifás. Mas na igreja de Jesus, quem tem a chave é Ele. Oh glória. E se é Ele que tem a chave, está bem claro que ela não é propriedade de Caifás, ela não é propriedade de homem nenhum, ela é propriedade do próprio Deus. Me ajude a glorificar o nome dEle. É Ele que é o Senhor da igreja, é Ele que é o Senhor da igreja. Ele tem a chave. Você só conseguiu entrar, eu só consegui entrar, porque a chave está na mão do Filho de Deus. Quem aqui trouxe um glória para oferecer a Ele? Faça isso em nome de Jesus. Eu quero lhe desafiar nessa reta final aí para o centenário, a estudar um pouco da história que você tem, porque é a sua história. E você vai descobrir, por exemplo, que o nosso nome original não era a Assembleia de Deus. Não sei quantos pastores sabem disso. O nosso primeiro nome aqui no Brasil não era a Assembleia de Deus, era a Missão da Fé Apostólica. Esse era o nome. Por que esse nome, pastor? Porque foi o nome da igreja da Califórnia que enviou os missionários para cá. Eles enviaram de lá 4 missionários, 2 suecos para Belém e 2 italianos para São Paulo. Os italianos se juntaram a outros italianos e passaram 50 anos pregando apenas em italiano. Abriram a CCB, Congregação Cristã do Brasil. Por 50 anos, aproximadamente, o culto era em italiano. Por isso que ela não cresceu inicialmente, apesar de trazer a mesma raiz que a gente trouxe. Já os suecos não encontraram sueco nenhum. Tiveram que pregar para os índios e os ribeirinhos. Foram forçados a aprender o português para terem sucesso no chamado que receberam. O avô de um pastor ali do Rio Comprido, Adriano Nobre, avô do pastor Davi Nobre, Rocha Nobre, ele ensinou os nossos missionários a falarem um português. E foi bonito demais ver uma gravação de rádio onde Daniel Berg foi questionado sobre qual era o segredo da igreja para que em menos de 30 anos alcançasse mais de 500 mil de brasileiros. Aí Daniel Berg, falando em português, num sotaque bem carregado, ele disse: era o Espírito Santo, irmão.
Gomandaraçai. Eu confesso que eu fiquei decepcionado. Eu queria que ele falasse de algum treinamento mágico aí, de liderança, como treinar obreiros. A gente treinava obreiro assim, assim, assim. Como é que ele dividia a igreja, os departamentos, as missões. Eu queria alguma estratégia nesse nível. Aí o locutor ficou tão indignado quanto eu. Falou: não, pastor, eu sei, mas qual era o segredo dos irmãos? Aí ele repetiu: era o Espírito Santo, irmão. Aí não, eu sei, o Espírito Santo, eu sei, mas o que mais? Não tinha mais não, era só o Espírito Santo, irmão. A chave é dele, oh glória, ele que tem autoridade. Me ajude a glorificar a Deus aí. Era o Espírito Santo. Quantos querem que Deus continue abençoando a Assembleia de Deus? O segredo é: devolve a chave ao Espírito Santo. É só devolver a chave. Ô pastor, mas por que a gente trocou de nome? Por que trocamos de nome? Por que a gente não tem nas nossas placas Missão da Fé Apostólica? Porque 8 anos depois que os missionários estavam aqui, Gunavingri precisou visitar os Estados Unidos de novo. Era uma viagem longa, semanas dentro do mar. E ao chegar nos Estados Unidos, ele percebeu que o movimento pentecostal continuava de vento em popa, varrendo aquela nação de norte a sul. E quem não era pentecostal tentou barrar o que Deus estava fazendo, tentou frear as igrejas pentecostais e começaram a ridicularizar os crentes pentecostais. Cada igreja tinha a sua própria placa: Igreja do Calvário, Igreja da Primeira Rua, Igreja da Missão Apostólica da Fé. Cada igreja, Igreja da Filadélfia, cada igreja tinha seu nome. Mas os demais começaram a fazer chocarrice e começaram a chamá-los de Assembleia de Deus. Por quê? Porque não era de nome de homem nenhum. Me perdoe o que eu vou dizer aqui, mas isso tem a ver com a mudança do nome. Quando se dizia assim: ah, você é o quê? Eu sou batista. Ele estava declarando que a chave histórica dele estava com João Batista. Você é o quê? Eu sou luterano. Ele estava dizendo: a chave da minha fé estava na mão de Lutero. Você está entendendo isso aqui? Só que quando eles olharam o que estava acontecendo nessas igrejinhas que foram tomadas pelo avivamento, disseram: a chave deles não está com ninguém, a chave deles está na mão de Deus. E Gunavingri gostou tanto que ele voltou de lá, reuniu a liderança brasileira e decidiu trocar o nome da igreja. Mandou uma carta para os Estados Unidos e mandou outra para a Suécia, se justificando, dizendo que decidiu trocar o nome e colocar a Assembleia de Deus por 2 motivos: para que ninguém pense que ele é o dono da igreja, e para que para sempre as pessoas entendam que isso não é uma obra de homem, isso é uma obra do próprio Deus. Oh glória, a Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons, porta que Ele abriu e nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Adore, glorifica o Senhor aí. Foi Deus que abriu essa porta. Foi Deus que abriu essa porta. Não é essa placa que salva a gente, não é essa placa que nos santifica. Isso não é garantia de ir para o céu. Mas a gente tem que celebrar a Deus por essa veia de autoridade espiritual que Ele trouxe lá de cima. E os nossos queridos missionários entenderam: nós não somos donos de ninguém. Eu chorei lendo a carta de Gunavingri, ele dizendo aos pastores que decidiu, isso é coisa dele, né? É coisa dele. Ele disse assim: nós decidimos não transformar ninguém em membro da igreja. Aí eu falei: mas por que, gente? Como é que pode não ser membro? Ele decidiu isso. Aí perguntaram: por quê? Porque a gente tem medo que as pessoas pensem que elas são da gente, que elas pertencem a nós. Aí ele disse assim: pastor Vanderlei, o máximo que a gente faz aqui é guardar uma lista de nome com os endereços dos irmãos para a gente visitar.
Aí, hoje em dia, em alguns lugares, o pessoal quer seu CPF, seu RG, sua carteira de trabalho, seu e-mail, quer saber onde você mora, quem são seus familiares. Em alguns lugares pergunta até a faixa salarial que a pessoa recebe. E outros, quando Deus quer movimentar, o cara fala assim: se sair daqui não leva carta, está excomungado, porque ele pensa que a chave é dele. Ele pensa que ele é o dono da igreja. Como disse um pastor pequenininho assim, que eu vi pregando lá do Paraguai: devolva a igreja ao Espírito Santo. Oh glória, alguém pode concordar comigo? O mantarassai garamachúria sérgia. Devolva a igreja ao Espírito Santo. Oh, eu não sou senhor de ninguém, eu não sou dono de ninguém, você não é dono de ninguém. O Senhor é o dono da igreja. Me ajude a adorar. Ele é o dono da chave. Aleluia! A humilhação que a igreja de Niterói sofreu na sua implantação. Eu conhecia um pedacinho da história, hoje eu ouvi um pouco mais. Empurrada de um lugar para o outro, correndo até de outros crentes, buscando os bairros mais pobres, com medo da perseguição até de outros evangélicos. Que humilhação, meu Deus! Isso é a nossa história, esse é o nosso legado. Por que essa humilhação, pastor? Porque queriam parar o que Jesus estava fazendo. E não é de agora que eles tentam parar o que Jesus está fazendo. Caifás também tentou parar. Por favor, confira. Está escrito assim: disseram, verso 47: este homem opera muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Eu tenho uma notícia para dar à igreja: se a gente não atrapalhar o que o Espírito de Deus está fazendo, não tem como parar essa obra. Oh glória! O diabo que se esforce para parar, o diabo que faça seus conselhos, suas reuniões, que monte seus projetos, seus planos para parar a igreja. Há poucos dias atrás eu ouvi um testemunho de uma pessoa que o demônio disse a ele, ele era satanista, o demônio disse a ele: entra naquela igreja, na hora que o pastor fizer o apelo, você levanta a mão, dizendo que está aceitando. Participe da classe de discipulado, seja batizado nas águas, e depois eu falo contigo. E sabe qual era o depois? Você vai semear contenda no meio daqueles irmãos, vai fazer um falar do outro, vai fazer o círculo de oração acabar de tanta fofoca. Você vai colocar um obreiro para falar mal do outro pelas costas, incite a rebeldia no meio das famílias, e você fique tranquilo que o resto é comigo. E o cara foi, levantou a mão, disse que estava aceitando a Jesus, participou do discipulado, ganhou até cargo na igreja. E uma igreja que foi instruída a ser usada por Deus nos sinais, não teve discernimento para saber que uma armadilha do diabo estava em franca expansão naquele lugar. Para a glória de Jesus, aquela igreja recebeu um grupo de outra igreja, que chegou naquele lugar em outro nível espiritual. E ao chegar com aquele outro nível espiritual, aquele demônio foi desmascarado. E aquele homem que queria acabar com a igreja, que estava ali com ordem do diabo para acabar com a igreja, acabou com seu próprio eu, oh glória, matou a sua própria carne e aceitou Jesus de verdade como seu Senhor e seu Salvador. Aleluia! Por quê, pastores? Porque não dá para parar o que Deus está fazendo. Não dá para parar. Deus está em operação, e eu estou no barco com Ele. Fique de pé comigo e dê um brado de glória bem bonito. Deus está realizando uma grande obra, e eu estou no barco com Ele. Aleluia. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores?
Cadê os adoradores? Glorifica o nome de Jesus. Oh, glória. 1 Coríntios 1, 26. Irmãos, reparem, pois, na vossa vocação, visto que não foram muitos sábios segundo a carne que foram chamados, também não foram muitos poderosos, também não foram muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Eu estou bem convencido que a placa da nossa igreja não nos salva. E eu dei testemunho dos meus filhos, que são servos de Deus, que são dedicados na obra, mas eles passaram pelos seus vales. E todos eles, em algum momento, planejou sair da mesa do pai deles. E a minha filha, que é a mais velha, um dia me perguntou se poderia congregar na igreja tal. E eu disse para ela: minha filha, você foi criada para servir a Deus. Você não é obrigada a continuar na nossa denominação. O que o seu pai não quer é te ver afastada do Senhor. Então eles são de uma geração que não acredita que Deus está preso dentro da denominação. Eles são de uma geração que entendeu que Deus é o Senhor do reino. Oh, glória! Mas é lógico que todo pai quer ver os seus filhos servindo ao Senhor do seu lado. E há 3 anos atrás nós tínhamos um tema em nossa igreja, em que a gente declarava em todos os cultos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Desculpa, meus filhos e meus netos servirão, terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus com alegria. É isso aí, meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus com alegria. O tema era esse, Rafael, só isso. Mas alguns pastores, alguns irmãos um pouco mais ousados na sua fé, colocavam uma outra frase depois dessas: meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus com alegria na Assembleia de Deus. O primeiro que disse isso foi questionar: mas para que esse negócio de Assembleia de Deus? Aí falou assim: porque a minha igreja não pode ser uma igreja que não se comunica com a nova geração. A minha igreja não precisa ser uma igreja que vai morrer nos próximos 10 anos. Ela ainda é uma igreja relevante para os nossos filhos. Meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus com alegria. Eu já disse, a Assembleia de Deus não é, na placa não salva não. Mesmo fazendo 100 anos, não salva. Quem salva é Cristo. Ele sempre será o Cordeiro Pascual que morreu pela nossa libertação. Mas se os meus filhos estiverem ao redor da minha mesa, se os teus filhos estiverem servindo a Deus com você, meu irmão, se sinta privilegiado, porque bem-aventurado é o homem que tem a esposa do seu lado na mesa e os filhos ao redor da sua casa. Então, pelo amor de Jesus, toma posse dessa promessa aí. Deus está renovando essa aliança com o seu povo. Aleluia! Tome posse disso, porque esse movimento foi Deus quem constituiu e não tem como parar. Feche os seus olhos e vamos pedir graça a Deus, que o Senhor nos perdoe por toda ignorância, que o Senhor nos perdoe por toda falta de entendimento, porque a nossa igreja é uma bênção, mas a gente cometeu muitos erros, fizemos muitas bobagens, inclusive nos desligando da história dos nossos pais e dos nossos patriarcas. Mas o Senhor está reacendendo essa chama,
em nosso coração. E por que Ele está fazendo isso? Porque Ele não desistiu dessa denominação, Ele não desistiu dessa igreja, nem da nação brasileira. Então ore nessa hora, fale com o Eterno, fale com Deus. Espírito do Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti e rogamos graça, rogamos misericórdia, rogamos a Tua compaixão, rogamos inclusive o perdão dos nossos pecados, meu Senhor, por toda a negligência na hora de transferir aos nossos filhos e aos nossos netos a fé que uma vez nos foi dada. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos focar naquilo que é relevante, naquilo que realmente é herança espiritual legítima da parte do Senhor, e que aqueles que se opõem à Tua obra, Senhor, os Anás e Caifás da vida, os Saúls que tentam matar Davi, Pai, que estes fracassem no seu intento e que a Tua obra siga prosperando para a glória do Teu grande nome. Senhor, nós oramos por estas coisas e em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. Você quer repetir comigo? Meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus com alegria. Vamos lá? No 3 você grita comigo. 1, 2, 3. Meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus com alegria. Pode ser mais uma vez? 1, 2, 3. Meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus com alegria na Assembleia de Deus. Glória a Deus, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Amados, e se porventura houver aqui nesta noite alguém que ainda não tenha abraçado esta fé, não tenha recebido a Cristo como único e suficiente Salvador, não é a casa do Espírito Santo, esse Espírito que renova, que transforma, que edifica, que traz avivamento e nos dá a certeza de que um dia iremos morar no céu. Aleluia! Esta é a oportunidade que você tem. Essa é a oportunidade que a Assembleia de Deus, aleluia, nesta noite, através do Espírito Santo, aleluia, te oferta de receber a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, e viver esta novidade de vida, aleluia, e viver o novo de Deus na sua vida, aleluia. Até o término deste culto, você tem a oportunidade de receber a Cristo na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Carlos Edson, nós já temos pregador para amanhã, né? Já temos, né? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. A mensagem tão poderosa, né, amados, que nós ficaríamos aqui ainda por algum tempo ouvindo, aleluia, a palavra de Deus. Glória a Jesus. Pastor Vanderlei, amém? Glória a Deus, aleluia. Amados, o nosso pastor Vanderlei, o pastor presidente, está pedindo aqui para que nós lembremos que o culto iniciou ontem na Catedral da Assembleia de Deus. Estamos aqui hoje, estaremos aqui amanhã, sexta-feira, estará pregando o pastor Tiago, e no sábado também estaremos aqui, estará pregando o pastor Paulo Afonso, generoso, louvado seja o nome do Senhor. Estaremos encerrando no domingo, mas no sábado às 9 da manhã, nós estaremos nos reunindo aqui na frente da igreja, estaremos saindo em marcha, numa caminhada aqui pelo nosso bairro, declarando e proclamando que Jesus salva, cura, liberta e leva para o céu.
Louvado seja o nome do Senhor. Às 9 horas nós estaremos aqui, não é isso? 9 horas? E estaremos caminhando pelas ruas deste bairro, aleluia, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Venha conosco nesta caminhada, some-se, aleluia, aos que estarão aqui, para que juntos possamos exaltar o nome do Senhor. E logo mais, às 19 horas, estaremos aqui no culto também, exaltando ao nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Que bênção, né, meus irmãos? Eu tinha certeza que o Senhor operará grande maravilha. Eu também agradeço aqui os pastores aqui, pastor Jean, pastor Leandro, demais companheiro, pastor Oscar, glória a Deus, né? Nosso irmão Valmã Valci, né? Demais irmãos, irmão ali, Cezinha, né? Que chegou de viagens aí, lá da África, não é isso? Uma bênção lá, vi os vídeos lá. Eu agradeço a todos os pastores, demais companheiros que vieram aí. Deus possa abençoá-lo. A igreja convidada, o grande coral também aí. Só tem, irmãos, que agradecer a Deus por esse momento tão maravilhoso e tão importante para a nossa igreja, que está completando 99 anos na Assembleia de Deus aqui em Niterói. É uma alegria para todos nós, meus irmãos, termos esse momento tão importante, tão maravilhoso, ter esses irmãos pastores aqui, que está ali, uma história, pastor Oscar, o pai dele é Sebastião, né? E o avô dele também está ali registrado, meus irmãos, nessa carta. Que maravilha, irmãos, ter um irmão aqui, pioneiro ainda conosco aí.